Olá, malucos no pedaço, olá, malucas na pedaça, eu sou Otávio Gá, este é o Super 8, e hoje... Com essa polêmica do Will Smith, eu lembrei que eu sempre quis fazer um especial com as curiosidades da série Um Maluco no Pedaço, que foi a série que lançou a carreira de ator do Rapazote. Uma série cômica que arrecadou um cabogilhão de fãs pelo mundo, eu incluído, por causa de seus vários momentos e personagens memoráveis. Pois então, sem mais telengotengas, simbora conferir os... 64 Segredos de Um Maluco no Pedaço. A série do rapper que virou um ator pra anos mais tarde lascar um tebefe na cara de um colega na mesma noite que ele ganharia um desinibido de ouro. Pra quem ainda não viu, ou pra quem já viu e ficou com saudade, a série tá disponível no Globoplay com todos os episódios das 6 temporadas pra você maratonar tranquilex. Sim, porque o Globoplay tem muito conteúdo original e nacional, mas também tem muita obra gringa, incluindo séries renomadas como Todo Mundo Odeia o Chris, How I Met Your Mother, os dramas The Handmaid's Tale, The Good Doctor, Grey's Anatomy, além de muitos filmes de todo mundo, de todas as épocas, para todos os gostos. E quer um incentivo melhor para assinar o Globoplay? Pois tá rolando uma oferta relâmpago de 2 anos pelo preço de 1. Até o dia 26 de abril de 2022, você paga 12 parcelas de R$ 24,90 e fica 1 ano livre de parcelas. E você ainda ganha 1 ano de Deezer Premium e 3 meses de Apple TV Plus de presente. Se você tava cogitando em assinar o Globoplay, aproveita porque esse é o momento. Eu mesmo já aproveitei para renovar minha assinatura com esse precinho mais camarada, e para quem gosta de BBB, já garante o BBB 23 e o BBB 24, olha que beleza. Além de um mar de séries, novelas e filmes nacionais e internacionais por um precinho chuchu beleza. Tem link na descrição para você ir direto pegar a promoção e não perder essa oportunidade. E agora vamos lá ver as curiosidades de uma das séries que, assinando, você vai poder maratonar. Começando a falar sobre a trama. A série conta a história de William Smith, um adolescente extrovertido e confiante que se envolve em uma confusão na Filadélfia e acaba sendo mandado por sua mãe para morar com os tios ricos em Bel Air, um bairro nobre residencial que fica na zona oeste de Los Angeles. Em sua nova vida, Will vai tentar entender como as coisas funcionam por lá, mas sem perder sua identidade e a ligação com as raízes que o formaram. Vivian Banks, interpretada por Janet Hubert e por Daphne Reed, é irmã da mãe de Will, ou seja, a tia que acolhe o sobrinho. Philip Banks, o tio Phil, é o marido dela, que não fazia muita questão de receber o sobrinho por consideração, mas para agradar a esposa ele faz esse sacrifício. E na casa moram ainda o mordomo Jeffrey Butler e os 3 filhos do casal, Hilary Banks, Carlton Banks e Ashley Banks. Apesar de muitos acharem que a premissa é sobre o Will Smith, na verdade ela é baseada na vida do produtor Benny Medina, que só trocou de bairro, ele foi de Watts para Beverly Hills. Ainda assim, há muitos elementos da vida do próprio Will que acabaram entrando na série sim. De qualquer jeito, a série pela qual a gente se apaixonou é bem diferente da que foi pensada inicialmente. No episódio piloto apresentado à emissora NBC, a trama giraria em torno do conflito entre Will e o tio Phil, mas a equipe criativa logo percebeu que o núcleo do tio Phil e da tia Vivian merecia ser usado como um tipo de base psicológica para o amadurecimento do Will, deixando os conflitos, confusões e maluquices para ele protagonizar junto com o Carlton. A Hilary Banks, a prima do Will, é bem... patricinha. Mas em certo momento da trama, os produtores queriam que a Hilary amadurecesse e se tornasse uma mulher independente, forte e dona de si. Mas a atriz Karen Parsons, que interpreta a Hilary, conversou com os roteiristas para que ela seguisse com o jeito mimado dela, porque havia gente que gostava e se identificava com esse jeitinho. Assim, a personagem até conseguiu um emprego, mas seguiu como uma patricinha mimada até o fim. O episódio 24 da temporada 4, chamado A Nova Desculpa do Papai, quase teve um final diferente. Esse capítulo é famoso por mostrar a relação do Will com Lou, seu pai biológico, que não liga tanto pra ele. Se seguissem o roteiro original, ele terminaria com Lou abrindo mão do seu negócio de entregas pra não abandonar o Will de novo. Ele ficaria em Bel Air pra ficar perto do filho e tentar recuperar o tempo perdido. Mas o final utilizado, com Lou abandonando o filho de novo, teve mais impacto e permitiria novas temporadas com os Banks, que eram personagens mais estabelecidos e com mais simpatia do público. Sempre que uma temporada acabava, havia nos bastidores um receio da série não ser renovada. Assim, os finais da 3ª, 4ª e 5ª temporadas foram escritos de um jeito que, se fosse uma despedida, os personagens tivessem um fim satisfatório. Ou quase. Porque o final que teria sido dado com a temporada 4 não foi bem aceito pelo público não. Na trama, Will rompe relação com os tios e volta a morar com a mãe na Filadélfia. E justamente com esse final, a NBC aproveitou para realmente cancelar a produção. Só que, meu irmão, a reação dos fãs foi
tão negativa, com toneladas de cartas raivosas para Will e para NBC, que os produtores repensaram e a NBC voltou atrás. Então essa história de confronto foi abandonada e Will voltou para Bel-Air na temporada 5. E assim a série foi seguindo em frente até que a temporada 6 chegou e aí sim definiram que ela seria a última. E dessa vez, sem um final tão amargo. E a sitcom terminou aí porque Will Smith entendeu que a comédia da série já tinha rendido o que podia render. Além disso, ele já tinha o que precisava para deslanchar sua carreira de ator e não queria ficar marcado por um só papel. Aí começou com a equipe criativa e a trama acabou com os Banks se mudando para Nova York e Will ficando na Califórnia para terminar os estudos. Falando tanto no Will, ele é de fato a grande estrela da série, mandando e desmandando por lá. Por isso, merece um tópico só pra ele. O título original de Um Maluco no Pedaço é Fresh Prince of Bel-Air, que significa Novo Príncipe de Bel-Air. Mas Fresh Prince também era o nome do Will enquanto rapper iniciante ali na década de 80. Ele fazia dupla com o DJ Jazzy Jeff. Sim, o amigo Jazz do Will na série era parceiro de música dele na vida real. Inclusive foi durante uma turnê dos dois que um dançarino substituto apresentou o cumprimento que mais tarde a dupla imortalizaria na série. Ou seja, antes da série, Will já tinha uma carreira relevante na música. Mas relevante não quer dizer consolidada. Tanto que ele se acostumou com o estilo de vida abundante e para manter a fachada de rico, gastava muito mais do que conseguia ganhar, chegando a acumular uma dívida de 2,8 milhões de dólares em impostos sonegados. Até que veio o convite do produtor Quincy Jones para estrelar essa série e, quando foi confirmada, Will fez um acordo com a Receita do Estado Unido, entregando 70% do que ganhou nas 3 primeiras temporadas para pagar o que devia. Mesmo que Will não tenha feito um teste convencional para entrar na série, ainda assim ele teve que se provar. O ator revelou que foi no aniversário do produtor Quincy Jones que este apresentou a ideia da série para ele. E não só para ele, já que meio bêbado, Quincy Jones levou o Will para uma sala onde estavam todos os executivos da NBC, incluindo o presidente da emissora, e ele disse que iria mostrar um teste de uma nova série para eles. Claro que Will tremeu nas bases e aí ficou aquela coisa de será que precisa de 2 semanas para estudar a atuação? Mas depois que Quincy deu aquela conversadinha, ele olhou assim para os prêmios da sala do Quincy e pensou, bom, acho que é agora ou nunca, né? Então Will respirou fundo, se preparou por 10 minutos e fez o teste. A série foi aprovada naquela mesma noite. Will Smith conseguiu passar da música para a atuação porque sempre esbanjou muito carisma. Mas isso não quer dizer que a transição tenha sido fácil. Ele teve apenas uns 2 meses para estudar a atuação e durante as primeiras temporadas, especialmente nos primeiros episódios, Will recebia críticas do elenco e sofria com piadinhas internas por causa dos vários takes que ele precisava para acertar as falas. Diante disso, os executivos da NBC, que ainda estavam avaliando a produção, ficaram isso aqui de demitir o compadre. Mas os criadores e produtores da sitcom viam muito potencial no carinha e conseguiram convencer a NBC a continuar dando uma chance a Will. E deu certo. Até porque o Will se esforçou pra caboges. Para contornar suas dificuldades, ele optou por um método incomum. Ele decorava o roteiro inteirinho e sabia a fala de todo mundo. Inclusive, em alguns dos primeiros episódios, dá pra ver ele balbuciando a fala dos outros personagens. E nessa história de aprender a atuar com o bonde andando, Will, que interpreta um personagem cara de pau e autoconfiante, precisou aprender a superar seus medos também, já que ele era um adolescente muito tímido e inseguro, o que atrapalhava, por exemplo, na hora de convencer quando ele se aproximava das garotas para puxar assunto ou para passar uma cantada, o que era uma das coisas que o seu personagem mais fazia na série. Foi nos sets de Um Maluco no Pedaço que Will Smith conheceu a sua esposa Jada Pinkett Smith. Sim, que por causa da piada que o Chris Rock fez para ela, rolou todo aquele lance da chapuletada. A Jada fez um teste para viver a Lisa Wilkes, namorada do Will na série, mas foi rejeitada pelos produtores por ser pequena demais para namorar o Will. Ela tem 1,52 m enquanto ele tem 1,88 m. Mas Will Smith tanto discordou da decisão dos realizadores que já ali ele se interessou pela Jada e 3 anos depois, em 97, depois de um casamento que não deu certo, ele viria a se casar com ela. Enquanto o Maluco no Pedaço estava no ar, Will participou de um episódio da série Blossom como o rapper Fresh Prince. Além disso, durante esse tempo ele integrou o elenco de 5 filmes: A Lei de Cada Dia, Feita por Encomenda, 6 Graus de Separação, Os Bad Boys e Independence Day. Esse último, no caso, só foi lançado pouco depois que a série terminou.
Bastidores e produção. A cena hilária do Jazz sendo jogado para fora da mansão foi gravada algumas vezes durante os testes, mas como eles viram que seria complicado submeter o ator a esse momento toda vez que o tio Phil se irritasse com ele, a produção resolveu escolher a melhor cena para ser repetida durante toda a série. E para evitar erros de continuidade, Jazz usava sempre a mesma roupa nos episódios em que era expulso. Às vezes ele até entrava com um casaco diferente, um boné, e tirava durante a cena para poder estar com a roupa certa na hora que ele fosse ripado para fora. Apenas em alguns episódios a cena foi regravada porque de fato ele precisava estar com outra roupa. Foi o Will Smith que encorajou os escritores do programa a escreverem episódios mais sérios, voltados para o drama, depois de assistir e ficar fascinado por momentos dramáticos de Roseanne, uma sitcom lá dos anos 80. Eu falei que por pouco o Will quase foi mandado embora, né? Pois não foi só ele não. Alfonso Ribeiro diz que no início da série ele ainda não entendia muito bem qual era do personagem e ficou por um triz também de ser chutado pelos bambambam da NBC. No entanto, a equipe da série teve aquela conversa camarada com os executivos e ainda bem que eles conseguiram manter o cara, porque ele virou um dos pilares da série. O endereço da mansão Banks é 805 St. Cloud Road. Mas aquela casa externa que a gente vê fica em 251 North Bristol Avenue, também em Los Angeles. Em 2020, para celebrar os 30 anos da série, Will Smith fez um acordo com o dono da mansão para abrir uma ala temática para uma experiência de uma noite para 2 convidados. Os hóspedes poderiam usar roupas do armário do Will, ficar à beira da piscina em espreguiçadeiras luxuosas, jogar basquete dentro do quarto e tocar músicas antigas num toca-discos, além de um jantar caprichado. Acha que é caro? Mas não é não. $30. Se empolgou? Pois desempolgue. As datas foram esgotadas assim e a experiência já foi encerrada. Um retorno da série foi sondado. A ideia era que fosse lançado em 2015. O elenco original retornaria, com exceção do tio Phil, já que James Avery faleceu em 2013. O episódio de retorno seria lançado exatamente 20 anos após o lançamento do episódio final da série e mostraria a reunião de Will com seus familiares no funeral do tio Phil. A gente acompanharia os personagens compartilhando suas memórias e mostrando mais de suas vidas presentes, com direito a Will casado e com uma porção de filhos. Infelizmente a ideia não foi pra frente, mas recentemente foi lançada a série Bel-Air, que é uma espécie de reboot, mas totalmente agora pelo viés dramático e sério. Ah, e com um elenco todo diferente. Carrie Parsons, a Hillary, revelou que levava um caderno pros bastidores e deixava ele guardado na gaveta do cenário da cozinha. Aí elenco, câmeras e membros da produção descontavam suas frustrações, faziam anotações sobre as cenas ou apenas escreviam qualquer bobeira mesmo. E como existem anotações de toda essa galera, a atriz guarda o caderno com muito carinho e cuidado. É o santo graal dos colecionadores fãs da série, gente. Esse tipo de série de comédia de 20 e poucos minutinhos a meia hora se chama sitcom, que é uma abreviação de situation comedy, ou comédia de situação. E a massa das sitcoms até meados dos anos 2000 tinha tudo aquelas risadas de fundo. Risadas que a gente chama de enlatado, mas não eram enlatadas não, como a gente pensa, mas eram reações da plateia que assistia às gravações dos episódios. E aqui, em Um Maluco no Pedaço, não eram raras as vezes que a edição de som precisava reduzir o volume das reações do tanto que a galera tava se escangalhando de rir. Muita gente não entende porque a mãe do Will na abertura tem um visual tão diferente da Vernee Watson, que interpreta a personagem na série de forma oficial. Bom, é porque ela só aparece no 12º episódio da série. E o episódio piloto costuma ser gravado muito antes para a série passar pela aprovação da emissora e testes de audiência. Mas aí você pensa, Por que não mudaram depois, quando definiram a atriz? porque ficou maneiro o jeitão caricato da abertura e essa abertura já tinha marcado quando a mãe do Will finalmente apareceu na trama. Tá, mas então quem é que faz a mãe dele na abertura? Alguns dizem que é a própria Vernee por trás de muitos adereços de maquiagem e outros dizem ser uma figurante que a produção sequer se deu o trabalho de acreditar. E agora algumas curiosidades sobre o elenco. Quem acompanhou a série se surpreendeu com a troca da atriz que interpreta a tia Vivian. Mas o que aconteceu? Então, segundo o que contam, dentre outros motivos, Janet Hubert não se dava bem com Will Smith, tanto que pediu para os roteiristas diminuírem a participação da tia Vivian nos episódios. O problema é que, participando menos, o estúdio não achou justo continuar pagando a mesma coisa e propôs um novo contrato pelo qual ela ganharia muito menos. Só que ela estava com um bebê recém-nascido, marido desempregado e ela se considerava insubstituível. Então optou por não aceitar a diminuição de salário. Resultado, acabou sendo despachada e substituída por Daphne Reid, que
de fato se deu melhor com o resto do elenco e a equipe de produção, apesar da maior parte dos fãs até hoje sentirem falta da Janet Hubert no papel. Na época, ela chegou a dizer na mídia que Will Smith agia como uma diva, tratava os outros mal e que ela havia sido demitida sem justificativa. O ator nunca respondeu, mas os colegas de elenco sempre desmentiram as acusações de Janet Hubert. Ela ficou da temporada 1 a 3 participando de 73 episódios e Daphne Reid ficou da temporada 4 a 6 participando de um episódio a mais que é substituída, ou seja, 74 episódios. De acordo com o Alfonso Ribeiro, o elenco era como uma grande família. Não é que a gente tem aqui, né? A grande família deles lá. Com exceção de Janet Hubert, que parecia ser uma pessoa difícil de se trabalhar e mudava o clima no set. James Avery concordava com isso, ele dizia que constantemente precisava lembrar a Janet que o programa era The Fresh Prince of Bel-Air e não Philip and Vivian of Bel-Air. Will Smith, James Avery, Karen Parsons, Tatiana Ali, Joseph Marcel e Alfonso Ribeiro são os membros do elenco que estão creditados em todos os episódios. Karen Parsons não teve nenhuma nova cena no episódio 24 da temporada 5, mas como apareceu em flashbacks, então ela tá no episódio tecnicamente. O DJ Jazzy Jeff, o Jazz, também aparece em todos os episódios, mas é porque ele tá na abertura, quando o Will joga basquete. Participando mesmo, de verdade, ele tá acreditado em 47 episódios. Janet Hubert, Daphne Reid e James Avery disseram em entrevistas que nunca ouviram falar do Fresh Prince, o Will Smith enquanto rapper. Inclusive, Daphne Reid foi chamada para fazer o teste da tia Vivian antes mesmo da série estrear, mas quando ouviu que era uma série de um rapper, deu desculpa e faltou o teste. Depois, quando a série saiu, ela amou e se arrependeu, mas conseguiu uma segunda chance com a demissão da Janet Hubert. O ator mirim Ross Bagley, que deu vida ao pequeno Nick, voltaria a atuar com Will Smith, mas dessa vez como o bacurim dele em Independence Day. Ele era fofinho e carismático, mas sua carreira não deslanchou. Ele fez pequenas participações em 4 séries até 2004, parou por 9 anos, voltou em 2 filmes pequenos e tá fora dos holofotes desde 2015. O ator Sherman Hemsley interpreta 2 personagens diferentes ao longo da série. O primeiro é o juiz Carl Robertson, que morre na série, mas a participação do ator foi tão marcante que mais tarde ele voltaria a aparecer como George Jefferson. Infelizmente, Hemsley faleceu em 2012 aos 74 anos, vítima de câncer de pulmão. A série teve outras ilustres participações também. Queen Latifah apareceu 2 vezes, uma como uma chefe abusiva da Hillary e outra como uma crush do Will, com quem ele agia como um pé atrás por ser gordinha, tendo a série aproveitado para debater sobre esse tipo de preconceito. Don Cheadle apareceu como Ice Tray, melhor amigo de Will na Filadélfia, que tem um romancezinho ali com a Hillary, contra a vontade dos pais dela. Naomi Campbell apareceu como Ellen, namorada que Will arranja pro Jeffrey, mas acaba se interessando por ela. B.B. King apareceu como Peppy, o cantor de blues de um bar onde Carlton lamenta seu fracasso em Princeton. Oprah Winfrey, como ela mesma, quando a família Banks é convidada especial para seu programa. Vivica A. Fox como Janet, irmã do Jazz que sai com Will, mas logo se revela controladora e possessiva. Chris Rock aparece como Maurice, um famoso ator contratado para o programa de Hillary, e no mesmo episódio ele também interpreta Jasmine, a irmã do Maurice, além de muitos outros convidados. Falando agora curiosidades dos personagens. A produção deixou que os atores opinassem no nome dos seus personagens. Então, Alfonso Ribeiro, o Carlton, aconselhou o Will a escolher bem o nome, porque eles ficariam marcados e seriam chamados assim pelo resto da vida. Então, o Will achou melhor usar o seu próprio nome. No entanto, apesar do ator e seu personagem serem chamados de Will, na série o personagem é William Smith, enquanto na vida real o ator se chama Willard Smith. Outra curiosidade envolvendo nomes é que o sobrenome do mordomo Jeffrey é Butler, que significa mordomo em inglês. Mais tarde a gente descobre que o seu nome completo é Jeffrey Barbara Butler. Tá aí, o cara já nasceu pra ser mordomo. Aquele ator Gerard lá, que fez os 300, é que tá na profissão errada. Falando no Will e no Jeffrey, ao que consta as pesquisas do Instituto Super 8, Jeffrey só chamou Will de Will uma vez na série. Foi na última cena do último episódio. Antes disso, ele sempre fez questão de se referir ao mancebo como Senhor William ou Master William no original. A explicação dele? Tradition dictates that a clean, unbreakable line be drawn between a family and their butler. Therefore, it is necessary for the operation of a household that you address me as Jeffrey, and I in turn address you by your proper title,
Master William. Então tá bom. De acordo com alguns extras do DVD da temporada 1, o nome original da tia Vivian era Wendy Banks. Esse nome acabou sendo alterado pela diretora do episódio piloto, Debbie Allen, porque assim que ela viu a Janet Hubbard em ação, se lembrou da própria mãe. E como tanto sua mãe quanto a sua filha se chamam Vivian, ela decidiu mudar o nome da personagem para homenagear suas amadas. Mesmo ainda estando na fase de colégio, Will e Carlton, que supostamente têm entre 15 e 16 anos, ostentam os bigodões. Isso porque quando a série começou, na vida real, eles já eram jovens adultos. Will tinha 22 e Alfonso tinha 19. Em um dos episódios, o empresário Donald Trump se oferece para comprar a casa dos Banks. Carlton desmaia ao ver um dos seus ídolos e Ashley diz pro agora polêmico ex-presidente dos Estados Unidos que ele destruiu a vida dela porque ela não queria se mudar. Destruiu a vida dela, é? Será que ela estava prevendo o futuro? Ah, Otávio, você falou mal do Donald Trump. Deixa de ser besta, ficar se doendo por causa do macho que não tem nada a ver com você. Oxa. Mulherengo que só ele, Will teve alguns interesses românticos na série. Pelos nossos cálculos, entre namoradinhas e ficantes foram 21, mas apenas 2 foram realmente recorrentes. Jackie Ames, na temporada 4, a debochada jogadora de basquete universitária e amiga de Will da época da Filadélfia, vivida pela modelo Tyra Banks, que estreou como atriz em Um Maluco no Pedaço em 1993. E Lisa Wilkes na temporada 5, com quem Will noivou 2 vezes. Mas eles nunca chegaram a casar e ainda viraram irmãos, pois a mãe dele casou com o pai dela. Esse é o tal papel que teria sido da Jada Pinkett Smith, mas acabou ficando com Nia Long, que já tinha feito uma pequena participação na série em 1991 como uma personagem chamada Claudia Prescott, que aparece como uma parceira de baile irritante do Will no mesmo episódio que ele tem aquele lance com a Queen Latifah. Improvisos! Vamos falar de improviso? Um dos momentos mais engraçados da série é quando a Lisa amarra o Will num chalé pra dar uma lição nele e poder entrar numa irmandade. Aí ele descobre que a ideia foi do primo Carlton e pra dar o troco diz que a Lisa enlouqueceu e pra se defender ele acabou ferindo ela. Carlton então entra em desespero e começa a correr, se arrasta pelo chão, passa por todos os cenários da série e quebra a 4ª parede, invadindo a plateia e os bastidores da série. O ator contou que pensou no que ele poderia fazer para realmente enlouquecer, então improvisou essa correria. Sobre o lance de se arrastar no chão daquele jeito, ele diz que até hoje não sabe como é que conseguiu fazer isso. Will também tem o costume de fazer algumas reações bem exageradas. Uma pena é que muitas dessas reações não cabiam nas cenas e acabaram não indo ao ar. Um desses casos acontece na temporada 6, episódio 7, numa cena em que Ashley se diz desapontada com Will e ele até começa com uma reação normal, mas logo cai no exagero, se joga no chão de joelhos, fingindo chorar numa cena caricata e chegando até a dançar. Felizmente, para nossa sorte, alguns desses momentos foram mostrados no episódio 19 dessa mesma temporada, o de erros de gravação. Inclusive, tem um momento em que ele se joga da escada e outro que ele canta até desmaiar num culto. O episódio 24 da temporada 4 é considerado um dos mais emocionantes da série, principalmente no monólogo final em que Will Smith conta como se sente ao crescer sem a presença do pai. Sim, é aquele tal em que ele tem um problema com o pai lá. O negócio foi tão convincente que por muito tempo alguns fãs acharam que era uma coisa autobiográfica do Will. Só que na verdade o Will Smith teve todo o apoio e presença possível do pai, que criou e viu ele crescer. Então, para dar verdade ao sentimento que ele estava tentando passar ali, ele pensou em seus amigos de infância que cresceram com um pai ausente. Além disso, Will não estava conseguindo se concentrar no texto. Então, James Avery aconselhou que ele improvisasse. O resultado foi repetaculilson e emocionou geral. Seu abraço com o James Avery ao final não estava programado. Foi um gesto do próprio James que, depois do abraço, com lágrimas nos olhos, sussurrou no ouvido do Will. Agora sim, isso aqui é atuação. Olha só pra quem começou tão inexperiente a série, hein? Nesse mesmo episódio, assim que a câmera corta pra estátua de pai e filho encerrando o capítulo, a gente pode ouvir um chorinho. Não um chorinho de pagode nem samba, tá? Essa fungada não é de nenhum dos dois da cena, mas da atriz Karen Parsons, a Hillary, chorando nos bastidores. Isso não estava planejado, mas como o clima de choro tomou conta, até mesmo da plateia, que chegou a soluçar, a edição deixou o sonzinho ali para aumentar a dramaticidade. Na temporada 3, episódio 18, em que Will faz a entrevista de admissão para Princeton, ele monta um cubo mágico. E realmente foi Will quem resolveu o desafio. Claro, ele teve a ajuda da edição para deixar a cena mais rápida, mas ainda assim foi ele mesmo que fez aquilo lá. É que Will Smith sempre foi fascinado pelo brinquedo, tanto que, anos mais tarde, em A Procura da Felicidade, ele recebeu um treinamento especial na qual ele passou mais de 10 horas aprendendo a resolver o cubo mágico em apenas
apenas alguns segundos. A atriz Tatiana Ali revelou que teve que improvisar um rap com os meninos no seu teste de elenco pro papel de Ashley. Ela disse que sua rima foi tão brega e tão ruim que ela acha que foi justamente por isso que ela foi escolhida. Falando na Tatiana, seu primeiro beijo aos 11 anos foi dado na série e transmitido pro mundo todo. Ela diz que Will Smith, Alfonso Ribeiro e Karen Parsons ficaram espiando por trás das câmeras. E provavelmente zoando muito, né? Que diga. A letra da música The Fresh Prince of Bel-Air, que serviu para a abertura da série, foi escrita pelo próprio Will Smith. Uma vez que a trama da série já estava definida, ele teria feito isso praticamente de improviso em 15 minutinhos. A versão completa tem 2 minutos e 56. E na série ela foi encurtada. Porque tempo de TV custa muito dinheiro, rapaz. 30 segundinhos a menos é uma propaganda a mais. Na temporada 6, episódio 8, Will e Carlton vão para Las Vegas, mas Carlton fica viciado em jogos de azar e perde todo o dinheiro. Sem ter como voltar para casa, os primos se inscrevem num concurso de dança. E nesse momento a gente ganha um dos trechos mais icônicos da série ao som da música Apache, Jump On It, do grupo The Sugar Hill Gang. Dancinha que, ao que me consta, foi criada pelo Will Smith ali nos bastidores, meio que de improviso, fazendo presepada. Já a famosa dancinha do Carlton foi criada pelo próprio Alfonso Ribeiro, e ela não foi de improviso não. Ele recebeu os roteiros que diziam que o Carlton teria uma dança característica, então ele juntou os passos de Bruce Springsteen e Courtney Cox no clipe de Dancing in the Dark com os movimentos de Eddie Murphy no show de comédia Eddie Murphy Sem Censura. Assim, ao som da música It's Not Unusual de Tom Jones, o resultado foi uma das danças mais icônicas da TV mundial e, por que não dizer, da cultura pop. E o sucesso dessa dancinha não foi por acaso. Alfonso Ribeiro era, e ainda é, um dançarino muito talentoso. Na infância, ele era um cover mirim do Michael Jackson e chegou até a gravar um comercial com ele. Mais tarde, Alfonso vendia cursos de breakdance. E anos após o fim de Um Maluco no Pedaço, ele venceu a dança dos famosos do Estado Unido. O escritório de advocacia do tio Phil se chama Firth, Wind and Fire, uma referência ao grupo musical Earth, Wind and Fire, banda icônica de soul e R&B dos anos 60 que emplacou hits como September e Boogie Wonderland. O mascote da faculdade ULA, na qual Will e Carlton estudam, é um pavão, assim como a emissora NBC, que bancou e exibiu a série, tem um pavão como logotipo. Coincidência? Não. O nome completo do pequeno Nicky é Nicholas Michael Sean Nathan Wayne Banks. Seus nomes do meio são uma homenagem aos membros da banda Boyz II Men, que tocaram no batizado do guri na temporada 4, episódio 13. Bobby Eubanks, apresentador de um game show estadunidense da vida real, apareceu em um dos episódios reprisando o seu papel de apresentador. Porém, na série, ele apresentava um game show fictício chamado Double Trouble, no qual Will, Carlton e Jess concorrem a um Corvette. Mas acabam se enrolando por ciúmes e aquelas implicâncias naturais entre eles. No episódio Pouca Prática, Carlton brinca que ele precisa viver o suficiente para conseguir assistir a Karate Kid 17. Anos mais tarde, o filho de Will Smith, Jaden Smith, estrelou o remake de Karate Kid com Jack Chan. E o próprio Will foi produtor da série Cobra Kai, que dá continuidade aos personagens do Karate Kid original. O jogador de basquete Michael Jordan tem uma linha de tênis com a Nike chamado Air Jordan. Na série, Will Smith frequentemente usava o modelo Air Jordan 5. Patrocínio, claro. Recentemente, o tênis foi relançado com o título de Air Jordan 5 Bel Air, com algumas mudancinhas de cores que remetem ainda mais aos padrões espalhafatosos do personagem do Will. Hoje, quem quiser ter um desse precisa desembolsar algo a partir de R$800. E por último, algumas curiosidades sobre a repercussão da série. Um Maluco no Pedaço foi originalmente exibida de 10 de setembro de 90 a 20 de maio de 96. Foram 148 episódios de 20 e poucos minutinhos cada um, divididos em precisamente 6 temporadas. Entre 92 e 93, Um Maluco no Pedaço foi a 16ª série mais vista do Estado Unido. A série concorria com Monday Night Football, o Globo Esporte do Estado Unido, só que se passava à noite, e o Monday Night Movie,
Movie, que era um tipo de tela quente, e mesmo assim se tornou um fenômeno de audiência. No Brasil, a série estreou em 19 de março de 2000 no SBT e constantemente garantia a vice-liderança para a emissora, sem falar que com alguns episódios até conseguiu superar os telejornais e programas esportivos da Globo. Curiosamente, hoje a série está disponível no catálogo do Globoplay. No Estados Unidos, a terceira temporada foi um estrondo, obtendo os maiores índices de audiência de toda a série. Agora, a partir da quarta temporada, a audiência dos novos episódios era apenas um tico mais alta do que as reprises. Fãs e emissoras afiliadas da NBC lutaram para que a série continuasse no ar, o que funcionou até a sexta temporada, que inclusive foi a pior em audiência de toda a série. O Maluco no Pedaço ganhou vários prêmios televisivos, mas bateu na trave nos dois mais famosos. A série recebeu 2 indicações ao Globo de Ouro em 1993 e 94, ambas por melhor ator em série de comédia para Will Smith, e uma indicação técnica ao Emmy em 96 por direção de iluminação em série cômica. A dancinha do Carlton virou um fenômeno mundial, tanto que em 2012 o ator Alfonso Ribeiro organizou o maior flash mob simultâneo do mundo, em que ele reuniu milhares de pessoas em cidades nos Estados Unidos e no Canadá para fazerem a dancinha ao mesmo tempo. Em 2018, a Epic Games disponibilizou a dancinha dele no jogo Fortnite. Pelos movimentos tem nem como negar que é a dança do Carlton. E a Epic Games também não fez nem questão de esconder, já que batizou a dancinha de Fresh, alusão a Fresh Prince of Bel-Air. Só que eles não pediram autorização ao ator Alfonso Ribeiro, que, como a gente viu aqui, foi ele quem de fato criou e imortalizou os passos. Então, ele resolveu processar a empresa. Mas perdeu. Quem julgou o caso definiu que o trabalho coreográfico precisa ser substancial para que algo desse tipo seja registrado como propriedade de alguém. A decisão também serviu de precedente para beneficiar a 2K Games, que também foi processada pelo ator por ter usado a dancinha em seus jogos da série NBA 2K. O CD da trilha sonora da série só foi lançado na Holanda. Inclusive, isso fez com que a música de abertura fizesse um sucesso absurdo por lá em 92, passando 10 semanas no Top 40 Single Chart, chegando até a terceira posição. A revista Rolling Stone classificou a música em 6º lugar entre as 10 melhores músicas tema de televisão. E a Digital Spy classificou a música em 3º lugar em sua própria lista de músicas tema. Fato é que a música realmente é memorável e é uma daquelas aberturas que a gente teima em não querer passar, né? A gente gosta de assistir ela toda, pelo menos isso acontece comigo. E lembrando que todas as 6 temporadas de O Maluco no Pedaço estão no catálogo do Globoplay. E o Globoplay, nesse momento, tá com uma super promoção de 2 anos pelo preço de 1. Então dá uma conferida no link na descrição e não perde essa oportunidade. Então é isso, mas o Super 8 está chegando ao final. Eu fico muito grato pela atenção de vocês. Até a próxima e tchau!